50! O setor artístico catarinense tem muita razão para estar descontente. O caso do SIC, infelizmente, levou as políticas culturais, a estrutura da cultura catarinense para as páginas policiais. São 17 milhões investidos numa reforma que nunca acaba. E ainda assim, nós sabemos que está previsto a continuidade de obras que retardam completamente o uso daquele equipamento para o setor artístico e cultural do nosso estado. Nós entendemos que é necessário, inclusive, fazer numa primeira grande ação o que nós chamaremos de uma conferência estadual com todo o setor artístico, para que possamos, a partir dali, definir as políticas, as metas e as prioridades com participação. Nós não queremos indicar alguém como se fosse iluminado, né, como secretário estadual de cultura, e de lá ele saísse tomando decisões sem nenhum critério de transparência e de participação. O nosso compromisso é abrir um canal de discussão, de participação e de planejamento conjunto com todos os segmentos da área da cultura em Santa Catarina. Defendemos que o Estado seja protagonista desse grande encontro cultural para se redimir da estupidez que tem feito nos últimos anos aqui em Santa Catarina. Nosso entendimento sobre cultura deve ser interpretado de uma maneira muito abrangente. Cultura é tudo aquilo que vai desde o que se veste até o que se come, no sentido antropológico amplo do conceito de cultura. O nosso estado, o estado de Santa Catarina, ele é rico em termos de adversidade cultural. E a política pública tem que valorizar a cultura do nosso povo. Soma-se a isso a necessidade de projetos especiais, de ações, de programas que possam promover e incentivar, inclusive, a produção cultural e a promoção de talentos, o que nós temos riquíssimos, seja na área da música, na área da dança, na área do cinema, do audiovisual, enfim. Santa Catarina tem um potencial muito grande, mas o Estado não está à altura desse potencial. O Estado, as políticas públicas, o governo estadual está aquém do potencial cultural. E nós concordamos. Cultura e educação são investimentos fundamentais, que sem o Estado se aproximar, fomentar e protagonizar políticas nessa área, certamente nós vamos perder muito do ponto de vista da organização da sociedade. Santa Catarina merece um cuidado muito especial sobre as políticas públicas para a área da cultura. E do jeito que está, de fato, nós não conseguimos dar a devida atenção. Além disso, a própria estrutura hoje que já existe, seja a Fundação Catarinense de Cultura e a Secretaria, que deveria responder pela pasta, estão praticamente abandonadas. Então, o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, tem o compromisso com, inclusive, a carta do setor da cultura, e já defendemos isso, já apresentamos no nosso programa de rádio, de televisão, está escrito no nosso programa de governo, o compromisso em criar a Secretaria Estadual da Cultura. E para isso, para não dizer que nós estamos criando mais estrutura administrativa, mais obesidade no Estado e colocando inclusive a culpa no setor cultural, nós temos também uma firme convicção de que as secretarias de desenvolvimento regionais, as chamadas SDRs, que foram experimentadas como modelo de descentralização, não funcionou e nós queremos desativar essa estrutura. De tal sorte que o nosso compromisso é diminuir 36 secretarias e criar a Secretaria do Estado da Cultura. Esse é um compromisso do PSOL. Eu acho que a resposta eu daria é descompromisso com a cultura. Eu diria o próprio Museu do Mar, que é uma joia que nós temos aqui em Santa Catarina, localizado em São Francisco do Sul. O Estado pode e precisa se aproximar no sentido de apoiar. Associações como Amigos do Museu Vitor Meirelles, em Florianópolis, a Fundação Assis, são várias iniciativas em que
parcerias entre Estado e essas entidades pode acontecer e precisamos trabalhar juntos. Nós não queremos distância desse tipo de compromisso. Ao contrário, nós queremos a aproximação, o envolvimento de todo o setor cultural numa agenda positiva para o nosso Estado. Vou responder inicialmente pelo edital Elizabeth Ander, que faz nesse governo uma ou duas vezes somente. Nós temos o compromisso de fazer anualmente, nos termos da lei, o edital, inclusive, destravando, o que eu já falei, toda a parte burocrática. Eu lamento que a UDESC, que tem todo um potencial, se perdeu aí nesses 7 anos e nós não conseguimos ainda resolver o problema que foi bem aqui localizado e apontado. Mas nós precisamos chamar a responsabilidade da UDESC, evidentemente com o próprio departamento e a reitoria, para que nós possamos, o mais rápido possível, resolver e desembaraçar os aspectos legais que estão atrapalhando essa iniciativa. Então, é também nosso compromisso em fazer com que isso aconteça. E queremos, repito aqui, garantir que não só os recursos sejam destinados para projetos especiais, como foi dado exemplo do Balé Bolshoi, e que se possa democratizar o acesso, permitir que se popularize as verbas públicas destinadas para a educação. Além de recuperar o próprio Festival de Música, que é infelizmente foi uma perda, nós também achamos que é possível criar estruturas. Hoje o aparato tecnológico é muito mais disponível para que se possa estimular a produção de CDs e de audiovisuais. É possível fazer, inclusive, com uma estrutura itinerante, promover pelo interior do Estado, não só uma estrutura centralizada na capital, mas fazer com que esse equipamento, essa estrutura, possa se dirigir e ficar, inclusive, por um bom tempo em cidades, polos no nosso estado de Santa Catarina, abrindo uma agenda onde os artistas possam se apresentar, inclusive possamos fazer gravações e baratear os custos da produção. Então, é fundamental que isso aconteça e nós precisamos, em Santa Catarina, investir e aumentar, inclusive, o próprio orçamento da cultura. A cultura, não só no Brasil, como em Santa Catarina e também nos municípios, recebem recursos muito pequenos, de tal sorte que, na maioria dos casos, somente para a manutenção de pequenas iniciativas. Nós precisamos repensar, inclusive, a destinação de recursos para a área da cultura. Nós temos várias iniciativas que poderiam ser agregadas, inclusive isso. O próprio Festival de Música, que também foi desativado, né? Eu tenho lido muita coisa na área técnica de economia. Ultimamente eu tenho lido o David Harvey, que é um autor que escreve sobre a temática urbana e é de minha predileção, inclusive, em função da sua lucidez sobre a realidade que vive o mundo atual. Mas nós queremos trabalhar exatamente nessa linha, nessa perspectiva de fazer com que a Lei Grando, que inclusive é um grande companheiro de caminhada, eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito quando o Grando era prefeito aqui em Florianópolis, que essa lei que o Grando acertou como uma grande iniciativa, ela se torne realidade. Nós temos grandes autores, e precisamos inclusive ir buscar mais, estimular a produção de livros e fazer com que, de fato, não só os livros sejam comprados e colocados em estantes e biblioteca, mas que se faça, por meio do próprio processo de ensino da escola, que se faça uma política permanente de estímulo a leituras. E isso, para nós, é um compromisso e vamos fazer de tudo para que isso aconteça como uma nova realidade, virando a página para fazer com que Santa Catarina, de fato, os nossos escritores sejam prestigiados. Sem sombra de dúvida, eu quero inclusive chamar a atenção de todos que estão nos vendo e preocupados com a questão cultural, de que o que acontece do ponto de vista da demora, da burocratização, não é um acidente, é uma técnica de governar, que visa inclusive destinar recursos para uma elite que tem acesso
principalmente aos chamados estruturas governamentais. Essa elite acaba obtendo recursos e são muito mais profissionalizados. Então nós queremos desburocratizar o acesso, popularizar e, inclusive, estimular com que o próprio Estado consiga fazer com que iniciativas que não têm estruturas profissionais, o Estado possa auxiliar, dar a mão e facilitar para que todos possam ter a igualdade de acesso. Nós não concordamos com esses critérios que são rígidos e que acabam sempre dirigindo recursos financeiros para uma elite cultural catarinense. Nós defendemos uma popularização e uma democratização desses recursos com o fim da burocracia. Afrânio, preparado para mudar.